Olá, docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Canal Sei. No vídeo passado paramos por aqui, na sala bônus, peguei o final bom. Inclusive, desculpa em relação ao meu nariz, eu acho que não ficou tão ruim, mas ontem tava um pouco frio. Às vezes acontece de manhã, quando fica um pouco frio, meu nariz fica um pouco fonho. Mas, geralmente eu assoo o nariz e ele fica bem de novo. Não é algo muito sério, mas como eu fiquei bebendo água gelada, eu acho que deu uma amplificada. É que no lugar onde eu gravo vídeos tem um lugar para beber água, mas a água de lá geralmente é gelada. Então, para tomar água rápida, eu só tomo a gelada mesmo. Mas acho que normalmente água gelada não é tão ruim. Mas como tava muito frio e eu ficava com esse nariz, então acho que acabou contribuindo para que, né, eu ficasse um pouco mais fonha. Espero que hoje se resolva. A minha garganta também tá bem. Eu só, tipo, fiz um lanchinho na estante, então espero que eu não me... Eu acabei me engasgando. Então espero que não tenha nenhuma coceira. E deixando bem claro, o vídeo passado não teve introdução porque, né, eu tive problemas. Eu tentei pegar os finais ruins do jogo depois, mas é muito difícil. Eu sei que o jogo deu dicas e o autor, né, que aparece no jogo, de como você pegar os outros finais. Eu tentei seguir essas dicas, mas não deu muito certo. E eu desisti de tentar. Então eu vou aqui na sala bônus, talvez tenha alguma dica, alguma coisa. Eu tava dando uma olhadinha e os personagens, eles comentam sobre os finais onde eles participam, então talvez... Eu lembro que eu dei uma olhadinha no ano porque eu fiquei curiosa, mas depois eu parei porque eu não queria pegar nenhum spoiler, mas porque eu queria gravar com vocês, ver aqui a sala bônus. Mas o homem disse que tem uma variação de um final que envolve ele. Então eu vou ver se eu vou ver aqui a sala bônus. Se tiver alguma coisa interessante, aí eu faço outro vídeo pra mostrar os finais. Se não, tanto faz. O final bom é o que importa. Os finais do jogo, a única coisa que varia é o título do final e algumas legendas. Então por isso que eu acho que não vale a pena eu pegar todos os finais. Já peguei o suficiente, peguei o final bom. A única coisa que eu queria fazer, vídeo extra, é, quem sabe, mostrando as memórias que você consegue coletar na ordem. Talvez eu volte no início do jogo pra ver como é que eu faço pra pegar essas memórias na ordem correta e aí fazer um videozinho extra mostrando cada uma delas na ordem em que elas foram coletadas corretamente, de acordo com a ordem do jogo. Mas bom, vamos voltar aqui na salinha bônus com nossos personagens. Ok, vamos lá. Esse texto pode ser muito doloroso de ler. Então seria melhor se você não lesse. Vamos ler. Opa. Então não vamos. Eu não me importo, vamos ler. Ainda não. Bora ler, bora ler. Ah, então aqui basicamente você pode conversar com o autor, tá? A motivação pra fazer isso, no caso, o jogo. É até engraçadinhos os bonequinhos ali se mexendo. Não, eu quero ver a motivação. Eu iria comparar fazer esse jogo com atirar com uma bala. O cartucho... O cartucho foi posto muito tempo atrás. Enquanto, i... Enquanto, Enquanto isso, quando eu estava no ensino médio, mas talvez o cartucho estivesse lá antes mesmo disso. O primeiro cartucho foi como eu me senti. O primeiro cartucho foi como eu me senti lá, como eu disse, como eu me senti lá, onde muitos não seguiam regras ou modos. Eu era alguém muito escandaloso sobre isso, não era? Mesmo que eu esteja mais calma agora. Cada vez que eu via pessoas ignorando as luzes do tráfico, ou pessoas usando celulares em hospitais ou trens, eu pensava, se eles apenas pudessem ser punidos. Assim, em minha defesa, em um hospital, tem situação onde você precisa usar um telefone. Imagina que, tipo, você tá no hospital, tem um parente seu que tá com uma cirurgia, alguma coisa. Você tem que... Se você puder sair, ok, mas se você receber uma ligação, você vai dizer, tipo, fulano tá vivo, sabe o quê? Eu acho que tem algumas maneiras, tem algumas situações que você tem que fazer uma exceção. Tipo, realmente não é educado você usar um telefone no hospital. Vamos dizer que você tá com uma criança, por exemplo, uma pessoa mais jovem, visitando um paciente. Se você estiver lá usando o seu celular, jogando um joguinho, sem incomodar ninguém com o seu fone, eu não acho mal nenhum você usar o telefone. Contanto que você lave a mão direito, se você for pegar em alguém, né? Enfim, regras, mas, enfim, depende muito da pessoa.
Aquele pensamento foi a chama de início para esse jogo. O segundo cartucho é a minha opinião em jogos de sobrevivência. Eu meio que gosto desse tipo de jogo. Não parece que você está resolvendo coisas? Algumas escolhas que você faz podem matar as pessoas. Você tem que fazer direito. Mesmo que não tenham muitas nelas. Jogos de sobrevivência geralmente não é sobre resolver um mistério, é sobre sobreviver. De qualquer forma, eu tentei isso e tive muitos pensamentos como isso seria melhor desse jeito, ou desse jeito é irrazoável. Então eu tentei fazer coisas que eu senti que eram boas para que eu fizesse. Aquele que tirou o serviço de segurança foi meu irmão mais novo. Aquele que me deu conselho. Eu não me lembro exatamente como aconteceu, mas ele me disse. Mas me disseram, vá fazer um jogo de sobrevivência. Eu realmente não gosto de horror. Então, naquela hora eu disse, não, isso é impossível. Mas eu senti que se é algo que eu posso fazer, eu gostaria de tentar fazer. Não, eu não gosto de horror. Mas eu gosto do gênero de sobrevivência. É meio estranho, né? Porque gênero de sobrevivência, sobrevivência geralmente tem um pouco de horror porque tem gente que morre, né? Uma contradição? Depende. Eu, por exemplo, eu gosto de terror, mas tenho meus limites. Pra mim, quando tem um jogo de terror, por exemplo, que um personagem se esfaqueia, por exemplo. Uma coisa é você ter um jogo de terror com sustos e com um pouco de gore. Agora, tem alguns jogos, jogos que são extremamente realistas, que mostram as tripas pra fora, aí arranca a cabeça e tal. Aí eu já não me sinto tão confortável. É um pouco difícil. E jogos também que tem coisas um pouco sexuais, abusos e tal, eu me sinto muito mal. Eu me sinto extremamente culpada. O que é uma contradição, sei lá, mano, se alguém cortar a cabeça de alguém ou esfaquear um personagem na minha frente, eu não acho ruim. Agora, se ele tentar abusar de alguém, por exemplo, eu já fico muito pior. Eu não sei, é uma coisa minha mesmo. Eu não gosto de jogos que tentam colocar coisas assim pesadas, né, coisas no sentido sexual, de maneira forçada. Eu acho extremamente desconfortante pra mim. É melhor eu ver uma pessoa morrer de um tiro, por exemplo, no jogo, do que ver essa pessoa sendo abusada. Principalmente se for um jogo gráfico, né? Se for um jogo com modelo, um jogo que mostra o pessoal fazendo as coisas, eu não só me sinto constrangido, como também me sinto horrível. Enfim, não vou comentar muito isso aqui não, porque teve um jogo em específico que teve um momento assim, mas no geral não foi um jogo ruim. E o que aconteceu de sexual, assim, pesado no jogo, acabou envolvendo na história, então não achei tão ruim. Eu sei que tem gente que não se incomoda, mas eu não gosto. Principalmente porque ele é um jogo onde era, o personagem era, o protagonista era masculino, e a menina que ele fica é feminina, então, né, eu sou hétero, então é meio estranho. Não dá, não dá. É por isso que eu não gostei. Porque geralmente quando você pensa em coisa sexual, você pensa em mulheres, né? Porque mulheres geralmente são mais facilmente sexualizadas do que homens. Por isso que eu me sinto muito mal em jogar. É por isso que eu não jogo muito jogo visual novel, mano. Eu tenho medo de jogar jogos visual novel, porque eu tenho medo de que vai acontecer alguma putaria assim desse jeito. Aqueles jogos com aquele negócio anime, que tem aquele negócio eti, sabe? Que a menina fica mostrando as calcinhas e fica mostrando o sutiã. Não, eu me sinto muito desconfortável com isso. Por isso que eu não gosto desse jogo. Jogo Otome também, mano. Os caras ficam dando em cima das meninas. Eu não sei, eu quero jogar uma visual novel, eu gosto de visual novel, mas eu quero uma coisa mais leve, uma coisa mais assim, de boa. Eu quero um romancezinho bacana, um romancezinho aguinha com açúcar não seria ruim. Enfim, no presente momento é assim que eu me sinto. Se fosse Yaoi, eu não sei, mano. Eu não vou mentir, mas enfim, eu tô me empolgando demais. Finalmente, o que puxou o gatilho foi um incidente real envolvendo um acidente com uma pessoa que eu vi. Então esse acidente aconteceu na vida real. Eu estava assustado de ser trancado em um trem. No entanto, diferente desse jogo, tinham muitas pessoas. Foi por isso que eu mudei de ideia. Foi por isso que eu tive a ideia de fazer um jogo de sobrevivência em um trem e isso tudo começou. Eu fiz um memorando da situação naquela hora. O evento
o evento do Ayato envolvendo um inseto e um anúncio foram dessa experiência. Hã? Sim, foi baseado em um incidente real, não foi? Imprudente, não é? Parece que eu também posso ser amaldiçoado, não é? Muito assustador. Bom, isso não é... Bom, esse não é um trabalho que brinca sobre a morte. E, de fato, eu fiz o reverso. E eu filtrei a cena, então eu acho que deve ficar tudo bem. Ok. Personagens. Simpatizar com os personagens faz mais... Empatizar com os personagens faz mais fácil decidir o que eles vão dizer. É o que eu pensei. Então, o personagem principal tem uma parte de mim. Eu percebi, você até usou o sprite dele. Meio que partes separadas de mim mesma. Mim mesmo, tanto faz, enfim. Tipo, isso acontece comigo também. Não sei se vocês já perceberam, mas no meu canal, a minha avatar principal, ela tem é a menina que eu uso no Zepeto, de cabelo rosa e com asinhas na cabeça. É mais ou menos a versão de mim que eu queria ser. Só que tem uma segunda versão, que é como se fosse meu irmão gêmeo, que eu chamo de Cacau Doce, ou Dulce, né? Como você queira chamar, Dulce. Eu acho que Dulce é melhor e é doce. E ele meio que representa uma parte diferente de mim. Porque a maioria das pessoas que me conhecem vão achar que eu sou uma pessoa extremamente animada e energética o tempo todo. Eu gosto de jogos, eu gosto de desenhar. Mas tem uma parte de mim que é diferente disso. E essa parte é representada pelo Dulce. Tipo, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar, eu gosto de ASMR, eu gosto de coisas calmas. Então, o Dulce, ele meio que representa essa parte de mim. Então, eu meio que entendo o que ele quis dizer. O protagonista é uma parte dele. Da mesma forma que o Dulce, que no canal seria meio que meu irmão gêmeo, representa essa parte diferente de mim. Primeiro, Makoto é modelado em mim mesmo. Ou melhor, a versão ideal de mim mesmo. Exatamente, assim como eu. A Cacau Massipan, que é a minha personagem, ela é como se fosse uma versão de mim que eu gostaria de ser. Na vida real, se eu pudesse, eu botava uma peruca ou então pintava o cabelo de rosa mesmo. Eu ia adorar, adoro. Uma versão extrema é o Masashi. A versão extrema é o Masashi. É, exatamente, o Masashi, ele seria essa versão passada dele. Eu fiz o Ayato dizer o que eu acho que outros pensariam. Ayano é eu mesma é eu mesmo tendo bullying. Kana é eu mesma sendo bullyingada. No caso, vendo bullying, né? Ami é eu mesmo não confiando nos outros. Eu acho que todo mundo tem diferentes personalidades neles. Exatamente, cada personagem do jogo é um personagem que você pode se identificar. É por isso que eu não sentia raiva do Ayato, porque se eu tivesse nesse trem, eu estaria na mesma situação, eu também ficaria um pouco irritada. Acontece. Eles só realmente não mostram. Em outras palavras, eu tô ficando fanha de novo. Pronto. Eu acho que todo mundo tem diferentes personalidades neles. Eles só realmente não mostram. Em outras palavras, as extensões desse jogo são eu mesmo falando com eu mesmo. Tipo, cada personagem tem uma parte dele. Quanto aos três personagens na cena do polícia, nada em particular. Eu sinto que eles são modelados em certos personagens de mangá. Aliás, os seus nomes são mais baseados em sentimento. Eu fundamentalmente dei a eles nomes que eu acho que soariam legal. Tipo, por exemplo, o nome do cara lá é Kano alguma coisa. Vocês viram, né, no final passado que a mensagem escrita no vídeo era Kano Sei, tipo, possibilidade. Mas se você tava cortado, era Kano Seiji, que era o nome do cara, o que matou, o assassino. Algumas exceções, com exceção, Makoto, que é sinceridade, é um kanji que eu senti que simboliza o jogo. Sinceridade, né? Aikawa é um nome de família. Foi o nome de família que eu consegui pensar que combinaria mais com isso. Depois eu traduzo. From the Goju. Não sei direito o que é Goju, sei lá.
O Atahara é o nome de família que eu pude pensar que goes back in the... Tipo, eu acho que tem a ver com questão de personalidade. Não sei o que é Kujo. Basicamente, estereótipos baseados em como o presidente de classe é a primeira e a pessoa que é bulinada é atrás. Ah, entendi. Então o nome da Ayano tem a ver com uma pessoa que fica na frente da sala, que responde tudo primeiro, e a Kana é ao contrário. Se estragou o seu clima, desculpe sobre isso. Não, tudo bem. Aliás, e também, Masashi é primeiro, tem o primeiro kanji de justiça. E lendo Masayoshi, e também lendo Masayoshi. Mas eu senti... Mas isso parecia ser demais. Então eu removi uma letra e ficou Masashi. Kanou Senji foi de Kanou Sen. Eu decidi isso logo no início. Muito bem. Itse é uma odi gag, tipo uma piada de tiozão, piada de velho. Aliás, isso realmente não importa, mas o sobrenome de Nami primeiro era Tsubani. Não ia rimar, amo Tsubani. Ia rimar muito. A razão por que é Kambayashi e não Kambayashi sem o H é por conta de limitações dos personagens. Eu acho que ele não poderia colocar um nome grande demais, teve que tirar uma letra. Isso é ainda menos importante, mas o nome do policial-chefe, né, o policial principal era Kazami Nagahisa. Monobi é o único com o primeiro nome decidido. Tá, bora terminar aqui. Assertion. Não sei o que é assertion. O que esse trabalho era para dizer, mesmo eu, o criador, não sei. É como se eu tivesse só soltado tudo que tinha na minha mente. E isso é provavelmente o porquê parece tão caótico. De primeira, eu estava apenas seguindo regras e modos propriamente. Mas enquanto eu estava fazendo, eu senti dúvidas sobre simplesmente seguir as regras. E é isso que Ayato mostrou no final. Eu tive experiência com bullying, então eu incorporei isso aqui. Eu também tinha algumas opiniões na sociedade moderna, então eu coloquei algumas para falar. Então eu coloquei algumas falas sobre vida em geral antes que eu percebesse. Com tantas partes separadas e materiais feitos por mim mesmo. E como eu não sou o tipo de... Então, e também como eu não sou do tipo que se concentra por... Que consegue se concentrar por curtos períodos de tempo, demorou muito tempo para eu fazer isso. Ele não é uma pessoa que é boa de concentração. Muitos anos, na verdade. Muitos anos, na verdade. Muitos anos, na verdade. Muitos anos. Enquanto eu fazia isso, eu adicionei coisas que eu pensei que eu pensei aqui e ali e revisei eventos. Então a lógica pode não ser muito consistente. Talvez o fluxo da história tenha refletido essas mudanças e pensamentos. Então, esse jogo é uma parte de trabalho, sei lá. Bom, está tudo bem se essas coisas forem... Bom, está tudo bem se as coisas que esse jogo contou foram sentidas pelo jogador, não é? Eu senti e eu me conectei com a história. Ou talvez uma maneira de evitar o problema? Não, eu gostei. Esse jogo tem muita leitura, eu não me importo de ler. O que me incomoda é só porque eu tenho que traduzir e demora mais. O vídeo vai ficar bem grande. As coisas que o autor sente sobre jogo de sobrevivência estão aqui ou ali. Primeiro, normalmente cada personagem tem apenas um evento de morte. É verdade. Você só pode matar um personagem uma vez. Nesse jogo, não. É por isso que eu achei estranho. Na primeira vez que eu joguei o jogo, eu salvei todo mundo quando eu tava jogando e eu achava que já ia acabar.
Eu achava que depois só ia acontecer normal. Não. Os personagens, eles morrem mais de uma vez. Certamente, fazer múltiplas delas diverge um pouco da história. Foge um pouco da história. E também é muito fácil ficar sem ideia, certo? Você fazer uma morte criativa. Mas depois de salvar alguém uma vez e não se preocupar mais com eles, a tensão some. Então, eu limitei o número de personagens que eu fiz durante esses 3 eventos para cada um todos serem aleatórios. Segundo, batalhas não eram importantes nesses jogos. Eu não vou dizer coisas exageradas porque eu sei que eu não joguei muitos jogos de sobrevivência. Mas eu tenho a impressão de que eles tinham muitas batalhas sem significado. Depende do jogo, mano. Tem alguns jogos que focam mais no clima. Porque tem batalhas que, de fato, se você perder, você morre. Eu também não. Eu também não sou muito de jogos de sobrevivência. Eu sou mais de jogos RPG Maker, jogos de história e etc. Foi por isso que eu fiquei um pouco empolgado em jogar esse jogo, porque ele tem uma experiência diferente. Eu tentei fazer a estratégia para cada batalha diferente. Isso é verdade. Acho que é por isso que eu tive tanta dificuldade com os finais. Porque, tipo, eu consegui vencer a batalha, mas eu não conseguia pegar o final que eu queria. Não importava o que eu tentasse, eu não conseguia pegar o final que eu queria. Mesmo se eu deixei fulano vivo e o outro tá morto, mas não adiantou. Até que eu desisti e resolvi passar pra essa parte mesmo. Tem apenas alguns eventos de batalha e faz com que os jogadores precisem preservar a saúde e vantagem para evitar qualquer uma em algum evento. Tem batalhas de jogo que você evita. Terceiro, o cenário não é nem tão grande nem tão pequeno. Grande demais e é muito chato ter que se mover para cá e para lá, fazendo tomar tempo para entender como que funciona e dificuldade para saber como se mover para frente, fazendo os jogadores perderem a vontade de continuar. É um cenário grande demais, dá até medo, tipo, meu Deus, como é que eu vou explorar tudo isso? Já que esse se passou em um trem, talvez tenha sido muito simples. Não, nem tanto, mas foi decente, foi assim, um jogo muito decente, eu gostei muito. Usando vários equipamentos nisso, eu tentei fazer não tão simples, mesmo que não tão simples, no entanto, ele tentou fazer o que ele pôde. Quarto, fazer uma dificuldade muito baixa faz que não seja interessante. Mesmo que essa seja apenas minha opinião. Eu particularmente, eu entendo que às vezes uma batalha é difícil, é porque eu não gosto de batalha. Eu não sou uma pessoa que consegue fazer estratégia de batalha facilmente. Tanto é que eu passei esse jogo inteiro e eu só consegui planejar uma estratégia de batalha melhor no vídeo passado. Eu joguei tudo sem saber o que eu tava fazendo. Com finais múltiplos, eu pensei que muitas pessoas gostariam de ver todos deles. Eu gostaria, mas eu também tô com muita raiva e eu não quero ter que passar por isso. Sem mencionar que os finais, o que realmente muda neles é um diálogozinho aqui e ali. Eu não tenho coragem de continuar. Talvez eu faça isso no meu tempo livre e mostre, mas não sei. Mas não tenho muita vontade de ver um final ruim depois de um final feliz. Eu gostaria, mano. Eu gostaria, mas é porque tem muita dificuldade. Aumenta a dificuldade e mostra o final ruim na primeira tentativa. Então, por tentativa e erro, chegue perto e mais perto do final feliz. Eu acho que isso é algo que faz divertido. Eu morri muitas vezes. Eu só consegui pegar o final feliz agora porque eu fiz um monte de save. Senão, ia ter dado na mesma, né? Eu queria uma dificuldade. Então as pessoas poderiam se sentir orgulhosas depois de completarem. Mesmo que eu tenha me preocupado que poderia ser irrazoavelmente difícil. Não foi tão difícil assim, mas é um pouco complicado. Você tem que fazer muitas vezes. Eu, particularmente, não tenho paciência, mas tem pessoas que gostam mais. Para aqueles que sentiram que as batalhas foram muito fáceis, tente fazer elas sem os itens de cura. Foi o que eu fiz, mano. As batalhas, eu não usava os itens de cura.
Tipo, eu só usei no finalzinho. Mas é como eu disse, mano. Quando eu tentei fazer todas as batalhas, eu fiquei com pouca vida muito rápido. Quinta é a completa preferência do autor. Eu gosto daqueles que... Eu gosto de jogos que parecem que tem uma mensagem. Eu também adoro jogos com uma mensagem ou com história. Não apenas escapar... Não apenas escapar do horror e viver feliz para sempre. Mas o sentimento de que eu aprendi alguma coisa com isso. Para dizer algo grandioso... Para dizer que algo é grandioso, algo tem que mudar na vida do jogador e permanecer em seus corações. É por isso que eu gosto tanto de jogos que tentam uma coisa diferente, porque eles me marcam. Tipo, Doki Doki, por exemplo. Se Doki Doki fosse só um jogo de matar pessoas ou algo do tipo, não ia ser a mesma coisa. O que me fez gostar do jogo são as personagens e a profundidade que elas têm, a maneira que o jogo é estruturado. O jogo tem muitas teorias também, e não tem talvez uma lição para você levar, mas eu gostei das personagens e do que o pessoal pode fazer com elas. A mesma coisa é com o Undertale também. Ele pode não ter uma mensagem assim para você levar, mas ele tem muitas coisas interessantes, personagens e cenas que te deixam emocionado e feliz. É tão bom. Até hoje eu adoro ver os créditos, a música dos créditos, os créditos que você mostra os personagens vivendo a vida deles e tal, é muito divertido e é muito satisfatório. Eu não joguei o jogo inteiro, mas acompanhar as pessoas jogando foi muito divertido também. Bom, isso é tudo apenas um sonho. Porque na minha motivação para fazer esse jogo, eu apenas queria que meu ponto de vista fosse ouvido, mesmo que não fosse aceitado. Foi tudo que isso foi. Não tem como você forçar uma pessoa a te entender. Você tem que deixar ela descobrir sozinha. Eu, particularmente, concordo com o que o Makoto e os personagens disseram. Eu concordo com tudinho. Foi muito legal. Mas tem pessoas que podem não se sentir da mesma forma. Eu tentei fazer isso enquanto eu jogava. Enquanto eu pensava em fazer 5 finais. Eu tava feliz que eu fui capaz de fazer. E se fosse imperfeito, então faria com... Então faria um desafio dali. Então, ok. Tá, não tem mais nada. Ok, então agora bora passar pros personagens. Eu vou passar... Mano, esse vídeo vai ser muito grande, mas é porque eu tenho que traduzir tudo. Tá, eu vou passar aqui os personagens principais. Eu vou dividir esse vídeo em mais de uma parte, pra não ficar cansativo. Nessa parte aqui eu vou mexer com os personagens principais, dessa parte aqui do vagão. E no outro vamos ver como é que fica. Parabéns por terminar o jogo. Eu estou impressionado que você fosse capaz de fazer tudo isso. Porque é realmente incrível ser capaz de salvar todo mundo. Meus eventos de morte foram feitos com armadilhas. Aqueles que não entenderam a estagnação ou as dicas deles na primeira vez jogando, provavelmente foram provavelmente jogadores inexperientes. Foi mais ou menos o que aconteceu, mano. No começo do jogo eu vi que tinha um bicho na janela e eu não quis jogar porque eu tava com medo. Eu realmente não queria. Eu consegui salvar alguns personagens sozinha, mas teve alguns que deu mais trabalho. O primeiro, que foi o inseto na janela, é algo que você não deveria examinar 2 vezes. É verdade, se você ficar mexendo, aí dá o final de morte. Quando você vê um evento com palavras que podem soar importantes, faz você querer examinar de novo, não é? Porque nessa parte, o Ayato ele fala um pouco da vida dele, então por isso que você poderia ler, porque eu fiquei curiosa. Pro próximo, o banheiro é também você não pode fazer com os botões antes do evento. Eu achava que você tinha que desligar a luz do banheiro antes disso acontecer. Foi o que me ferrou. Mais à frente, também... É verdade. Mais à frente, também não é bom que você fique assustado com o meu grito e clique no botão de volta. Você pode... Tem a opção de você desligar a luz do banheiro de volta, mas se você fizer isso, ele morre. Pro último, ficando num lugar, não é tão...
não é bom que você fale com outras pessoas. Foi o que eu disse. O Hayato, se você falar com os outros personagens, o Hayato pensa que você tá falando mal dele pelas costas. E aí ele não quer ir com você. Bom, deve ter alguns que não notaram isso na segunda vez que jogaram, no entanto. Eu notei. Depois que da primeira vez que ele morreu, eu já notei a diferença de se você falar com ele primeiro e se você não falar com os outros. Ele percebe, ele acha que você tá falando mal dele. Aqueles que não foram enganados por nada disso, talvez sejam pessoas que não vão ter dificuldade com outros jogos. Por exemplo, eles podem não achar itens escondidos ou serem capazes de. Eles podem não achar itens escondidos ou serem capazes de descobrir como a história continua. E também teve uma grande quantidade de tempo entre o primeiro e segundo evento. Demorou bastante. Muito. Ele acabou de falar uma coisa, mano, na minha cabeça. É porque eu tô com uma dor no pescoço aqui, eu tô virando aqui. Ai, ficar sentado aqui direto. Faz mal pra cabeça. Ai. E, tipo, porque, por exemplo, nesse jogo teve algumas coisas na história que eu consegui adivinhar. Eu já tinha adivinhado que o condutor era o assassino porque era muito óbvio, mas sobre o negócio do Totiak, realmente foi um plot twist. Teve muita parte da história que eu não consegui adivinhar. Meus segundo e terceiros eventos aconteceram um após o outro também. É verdade. Talvez tenha aparecido com algum tipo de ataque surpresa. O autor percebeu isso, mas não era intencional. Mas não era intencional por causa da história ou alguma coisa do tipo. O autor não foi capaz de criar um novo evento que fosse entre o segundo e terceiro evento de qualquer forma. Bom, é melhor deixar desse jeito, eu acho. Muito obrigado por jogar. Então, tipo, basicamente é isso. Eles falam aqui sobre as mortes e sobre os finais. Bora pro AME agora, que é essa parte que eu fiquei curiosa. Parabéns por completar o jogo. Então, como foi? Você sentiu que você conseguiu algo? Com esse sala bônus, sim, eu adoro. É bom se você conseguiu. Meus eventos de morte foram o assento do condutor, inseto assassino e tabaco, mas eles foram relativamente fáceis, não é? Pelo menos é o que o ator pensa. É verdade, os do Ami foram muito mais fáceis. Quando o Ami morria, tirando do inseto realmente eu não percebi. O do inseto eu fiquei muito em dúvida porque o Ami ele disse que não gosta de insetos, então eu fiquei, será que eu solto o inseto ou será que eu deixo o inseto? Foi muita dúvida, mas eu percebi. Os eventos do Ami realmente foram os mais fáceis de você perceber que tinha alguma coisa errada neles. Isso não foi intencional, mas o ator percebeu isso logo. Então pensou, bom, ele não está com um grupo, então está tudo certo, ou algo do tipo. Tem um final ruim onde apenas eu morri e um final de morte onde todo mundo além de mim morre, mas se vocês alguma vez sentiu assim, por favor, tente eles. Foi o que eu tentei, mano. Eu tentei fazer isso depois que eu descobri, mas não deu certo. Eu não consegui passar da batalha e eu perdi a paciência. Eu não consigo. Eu tô cansado de ficar aqui sentado, porque eu já gravei isso aqui faz muitas horas. By the way, aliás, primeiramente, eu era um personagem mais sociável, parece. Mas quando o Tokiwa Masashi foi adicionado, eu fui transformado em um personagem não cooperativo. Pra dizer, eu te digo mais uma coisa. Além de mim mesmo, outro uma personagem feminina estranha. Outra personagem feminina estranha foi planejada para aparecer, parece. É porque o Makoto, ele conhece o Ayato, ele conhece a Ayano, e a Kana, ela é amiga da Ayano. Então todos eles são do grupinho ali principal, eles se conhecem. Agora o Ami não, o Ami ele é só um passageiro comum. Então, seria interessante se tivesse mais personagens assim. Eu achei muito interessante isso, porque isso ajuda a dar imersão pra história. Porque o Ami, ele não é amigo dele, ele só é um cara que ficou preso ali também. Porque ele tava na hora, mas enfim. Esse foi o
Esse foi o personagem que foi designado pra ser não cooperativo. Tipo, tinha dois personagens, o Ame ele ia ser mais sociável e o outro personagem ele ia ser o que não confia nos outros. Mas aí depois que eles ahn, apagaram essa outra personagem, eles resolveram passar esse papel pro Ame. Mas nenhuma ideia poderia ser colocada, então aquele personagem foi retirado. O autor queria. Ah, é. O autor queria enganar os jogadores pra pensar que eu poderia ter sido o cara por trás disso tudo, mas. Isso realmente foi bem, eu me pergunto? Não, desde o início eu percebi que não poderia ter sido o Ame, porque durante o acidente, tipo, durante o primeiro ataque, assim que eu percebi, tipo, durante o primeiro ataque o Ame tá dormindo. Tipo, eu entendo que alguém pensaria assim, tipo, no começo, o Ame, ele. Realmente, eu entendo porque alguém pensaria que o Ame era o assassino. Eu resolvi pensar que o Ame não seria o assassino, porque se ele fosse realmente o assassino, ele poderia ter matado todo mundo se ele quisesse, mas ele não fez. Ah, certo! Sobre o meu movimento secreto, parece que o autor queria fazer um que aumentasse o status. No entanto, NPCs não parece que usam movimentos desse tipo. Então foi Então foi rudemente transformado no que é agora. Desculpa, Desculpa por fazer você continuar com esse papo trivial, esse papo besta. Muito obrigado por jogar. Não, cara, eu tô clicando porque eu quero ouvir. Tá, bora só ver a Kana e a Ayano e aí a gente pode passar para a próxima parte. Quer dizer, eu vou cortar essa parte, né? E começar com outra. Parabéns por terminar o jogo e também obrigada. Todos os meus eventos de morte tinham alguma coisa a ver com o tempo. Então eles foram bem difíceis. Então, será que eles foram difíceis? Eu me pergunto. Exatamente! Os eventos da Cana, eles eram eventos que você tinha que fazer num tempo. Tipo, eu não sabia que eu podia. No evento em que a Cana, por exemplo, ela cai daquele assento e morre, eu não sabia que eu podia me mexer. O evento do fone também, eu não sabia que a Cana, eu tinha que ir tão rápido. Esses eventos foram totalmente sozinha, Landmine, que eu não sei o que é, e música, não foram? O ator parece que gostou de todos eles. Landmine? É, sim, tipo, o negócio que ela se senta lá, enfim. Desculpa minha garganta. Especialmente o primeiro. O primeiro faz muito sentido. O primeiro evento é algo que você poderia. Que você pode se assustar se você não for cuidadoso. Tem pessoas que podem ter passado com a segunda jogatina e nem sequer perceberam. O segundo é difícil, não é? É difícil notar quando você não. Que você pode se mover ali. Então tem. E tem muitas escolhas, mesmo depois de você notar. É verdade, você não só tem que se mexer, como você também tem que fazer a escolha certa do que colocar em cima do negócio. O terceiro evento é um que as pessoas devem ter. Que alguns devem ter pegado o mesmo resultado. Mesmo escolhendo diferentes escolhas na primeira e segunda jogada. Exatamente. Quando eu joguei na primeira vez, eu escolhi a primeira opção, não deu certo. Depois eu escolhi a segunda. Só depois que eu fui descobrir que você tem que ir rápido. Quando eu vi a dica. Eu vi a dica, então eu fiquei sabendo. E talvez do inverso também. Eu te digo um segredo. Ambas as escolhas não são boas se a música que a música tá sendo tocada até um certo ponto. Eu acho que talvez ela não importa. O autor disse isso, no entanto. O autor disse, no entanto, que colocar um tique e um evento que colocar um tique no evento variável é uma coisa estranha de se fazer? É. Tipo, é uma armadilha, tipo, não importa o que você escolha, o que importa é o tempo. Também, parece que muito. E também, parece que muito trabalho foi feito em ajustar o poder do meu ataque secreto. É porque a Kana, ela é a que tem mais vida de todo mundo. Já que já que eu iria usar muito rápido se a barra fosse aumentada muito rapidamente.
É difícil controlar o comportamento de um NPC, talvez. Bom, eu acho que isso é tudo, sim. E também, se você foi capaz de aproveitar, eu me sinto honrada. A Kana é muito fofinha. Tá acontecendo de novo. Eu fico muito tempo conversando aqui e eu tenho que respirar pelo nariz. Tá, bora mais um. Parabéns por completar o jogo, isso é incrível. Como a heroína desse jogo, tipo, eu não entendi muito. Geralmente, quando um personagem de um jogo ele se destaca, o pessoal chama de heroína. Eu não sei muito bem porquê, tipo, heroína ou herói. Tem algumas histórias que eu até entendo. Tipo, esse jogo ele é um jogo de ação, então tudo bem se a Ayano for heroína, porque ela tem mais destaque que todo mundo, junto com o Makoto. Ela que tem mais história e mais destaque nas escolhas e tudo mais. Mas em jogos e histórias de romance, por exemplo, eu não entendo porque o pessoal chama personagem de heroína, tipo, as heroínas. Não, elas são personagens, elas não são heroína de nada, mas enfim, deve ser alguma coisa que eu não entendo. Como a heroína desse jogo, eu fui planejada para ser a mais difícil de se salvar, mas tem alguns que pensam que o Ayato-kun foi o mais difícil de salvar. Os eventos da Ayano também foram muito complicados e difíceis de se fazer. Já que devem ter havido pessoas que completaram o jogo sem notar isso, eu vou apenas dizer: meus eventos de morte são telefone, batalha com violência e carta de azar. A batalha com violência, se você desistir, ela morre, ou se você perder. A batalha no meio é lidada apenas derrotando o inimigo, mas o telefone e a carta realmente foram difíceis. Especialmente a carta, já que a embalagem da carta é já que a dica da carta é bem próxima do começo, então não pode ser desfeita muito facilmente. Tem pessoas que leriam a carta de novo e de novo, eu imagino. Eu li porque eu percebi, tipo, eu vi que a carta ela poderia ser usada no meu inventório, então por isso que eu cliquei de novo. E aí apareceu uma mensagem e eu percebi, não, eu vou clicar de novo para aparecer outra mensagem. E aí que eu descobri. E a maneira de derrotar a sombra é também muito diferente também. Exatamente, para derrotar a sombra, você precisa deixar a Ayano desmaiar e conservar a sua vida. Eu só fui perceber isso depois. Eu percebi isso quando eu joguei de novo. Eu resolvi jogar o jogo de novo e a Ayano desmaiou. A Ayano desmaiou e Makoto ficou viva. E dessa vez, aí a batalha foi ganhada. Aí eu percebi que era isso que eu tinha que fazer. Aliás, o evento do telefone parece ter sido o primeiro evento que foi feito. E foi resolvido por simplesmente fazendo a chamada. E foi resolvido para simplesmente fazer uma chamada longe dos assentos prioritários. Já que isso parecia algo estranho, foi refeito depois do cenário já tinha sido um pouco mais desenvolvido. Realmente é muita dificuldade você saber onde que você tem que fazer a chamada. E também as duas escolhas na abertura. É verdade, no começo você tem que fazer as escolhas de quem você vai. Primeiramente, eu ia morrer se alguém fizesse um erro ali. Mas já que isso dependia de sorte, foi cancelado. Tipo, é verdade, se você derrotasse o monstro, não derrotasse o monstro, você morria, né? Bom, no momento, se você for pra direção do Ayato-kun, se você for no caminho do Ayato-kun, deve ser um pouco mais difícil para derrotar o chefe final, talvez. Talvez tenha alguma estratégia ali, tipo, talvez quando você luta com o monstro você ganhe alguma habilidade, não sei. E também, meu movimento especial, ou meu movimento escondido, tem um efeito em todos os aliados. Ela tem efeito de cura. Eu vou parar de usar se for usado muito durante a batalha final. Mas ainda continua poderoso, não é? Tem um limite do que você pode fazer com o poder de cura, mas enfim.
Eu acho que isso é tudo da história interna. Muito obrigada por jogar. Tá, deixa eu só conferir isso aqui. A música. Tem um MP3 de música na cana. Controles. Próxima música. Ah, eu posso colocar uma musiquinha aqui. Essa música é bonitinha, viu? Quero ver a música. Eu queria. Ah, mas por que não deixa a música tocar? Eu queria poder botar a música. Eu queria botar a música no cenário, mas acho que não vai dar. Mas bom, gente, esse vídeo. Opa, peraí, temos mais uma aqui, ó. Ah, isso aqui é as diquinhas. Tá, primeiro, quem é você? O único extra que se move. O único extra que se move. Tem alguns sprites adicionados depois, mas agora eu sou o único que parece mais como um personagem principal. Mas sem preocupação aqui. É, realmente ele parece com o personagem principal, né? Lista de final, vamos lá. Final bom. Final ruim 1. Ainda não arquivado, não sei. Não conseguido ainda. Achieved é conquistado, ainda não conquistado. Final ruim 2. Ainda não é coisado. Ah, sim, tipo, eu não... Ah, entendi, eu não consegui... Os finais que eu não consegui. Aliás, você agora está jogando isso uma vez. Tipo, aqui diz a lista de finais. Eu peguei o final bom. O final ruim eu não peguei. Não peguei. E também não peguei. O final de morte ele não conta porque eu não comecei do início. Ai, que traca. Não! Sobre os fragmentos. Ah, essa é a ordem correta. Índigo, purple, black. Tem 3 fragmentos. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, que eu não sei muito bem o que, acho que seria aquele azul... Como é o nome? Turquesa, aquele azul mais claro. Roxo, branco, preto e marrom. Essa é a ordem? Não é a ordem. A memória... Eu acho que essa deve ser a ordem correta, será? Isso mesmo. Ah, então as memórias, elas são de vários personagens. Entendi. Só pra dizer isso, preto é a memória da Ayano, que inclusive que é a memória que a gente pega quando a gente batalha. Sim, as memórias que a gente consegue com os monstros é as memórias dos personagens. Tipo, quando você derrota o Amo, você consegue a memória marrom, que é dele. Agora que eu entendi, por isso que eu tava achando estranho, quando eu vi a memória preta, eu achava que fosse da Ayano. É da Ayano. E o resto é dele. Então, se eu tirar isso daqui, eu vou conseguir a ordem correta. Tá. Só pra dizer isso, preto é a memória da Ayano, branco é a memória da Kana, que a gente consegue quando derrota aquele monstro, que são as mãozinhas. Marrom é a memória do Ami, então o Ami, ele era
ele era esse negócio que ele era um delinquente, sei lá o quê. Nossa, legal. E o resto são as memórias do Tokiwa. Entendi. Deixa eu salvar aqui primeiro. É porque eu não sei. É, exatamente. Você pode pular os eventos e pular o jogo. Aí você volta do início. Você pula toda a parte do início e já começa aqui no trem. Então tá, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. No próximo eu trago mais. Eu acho que pra cada parte desse vagão aqui eu vou fazer primeiro a do outro lado, depois a do outro, e aí eu termino. Porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. Eu sei que esses vídeos estão bem compridos, eu sei que tem gente que não se incomoda, mas eu não quero fazer um vídeo comprido demais. Demais também não. Sem contar que eu preciso fazer uma pausa. O meu pescoço tá um pouco doendo. O meu nariz tá com menos entupido agora, mas seria bom se eu parasse pra beber uma água. Água natural dessa vez, pra facilitar. E ficar conversando aqui só piora a situação, porque eu sou forçada a respirar pelo nariz. Eu não posso respirar normalmente e sei lá. Eu tô bem, é porque tá muito frio aqui ainda. Então, de vez em quando, eu fico com uma corizinha, ou então com a sensação de que o nariz tá entupido porque tá frio. E é de manhã ainda, então não tá muito quente. Por isso que eu fico desse jeito. Mas bom, no próximo vídeo a gente vai ver as duas partes que faltam, se der tempo. Se der tempo, eu faço os dois lados do vagão. Se não, eu deixo dois vídeos separados. E se tudo der certo, talvez eu faça um vídeo extra com as memórias pra ver elas na ordem correta. E também as memórias separadas dos personagens. Se tudo der certo, se eu conseguir. Quem sabe eu consiga fazer os finais ruins, mas os finais ruins, o que muda neles é é, alguns diálogos, então talvez eu tente fazer mais tarde e volte para a sala bônus para mostrar tudo num vídeo extra para mostrar os finais que eu consegui. Se não, tudo bem, né? Eu fiz o meu melhor, não é obrigado a conseguir tudo. Eu já sou a única pessoa aqui que eu sabe em português que tá gravando esse jogo, então acho que já é de bom tamanho. Já tô fazendo demais. Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Quase que eu errei meu bordão aqui. Pra você ver como é que eu tô embolada. Eu preciso fazer uma pausa.